Olá, queridos, a paz, tudo bem? Estou aqui para te dar as boas-vindas em nosso canal e te fazer um convite muito especial a estar participando conosco desse culto muito abençoado, e eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Então envie esse link para o máximo de pessoas que você puder e vamos juntos ganhar mais um. Deus te abençoe e um bom culto. Paz! Glória a Deus, que bom! Agora nós vamos poder consagrar ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas, e nós estamos falando nesses dias sobre algumas bênçãos para aqueles que entendem e praticam o princípio da generosidade. Na semana passada nós falamos a primeira bênção, que foi a alegria sobrenatural. Que alegria é essa, pastor? É aquela alegria que não está condicionada às circunstâncias. Não importa as circunstâncias, mas você está alegre porque a nossa alegria, ela vem do Senhor. Então essa foi a primeira bênção para aqueles que são generosos, para aqueles que entendem e praticam esse princípio. E hoje a segunda bênção que nós vamos estar mencionando é a bênção da segurança na vida. Muitas vezes nós deixamos de ser generosos porque achamos que temos que acumular riquezas para a nossa segurança. Mas quem é generoso sabe que Deus cuida da sua vida e não vai deixar faltar nada daquilo que você precisa. Sabe por quê? Porque Deus supre as necessidades daqueles que são generosos, daqueles que são generosos. Então Deus
cuida de você, à medida que você entende esse princípio de ser generoso, de compartilhar, de dar com liberalidade na obra de Deus e assim como abençoar outras pessoas. O salmista, ele fala no capítulo 37, no verso 25, o seguinte: já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. O salmista já foi novo e agora ele estava velho, e ele declara que jamais viu um justo, jamais viu uma pessoa generosa mendigando o pão, faltando nada, porque o Senhor tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Então eu quero orar com você, orar por você e lhe dar a oportunidade de consagrar o seu dízimo, a sua oferta, de entregar com generosidade aquilo que o Senhor tem confiado a você. Você pode fazer isso agora mesmo através do QR Code, aponta aí a câmera do seu celular para esse QR Code, você vai ser transferido para um ambiente seguro e vai poder fazer a sua transferência com conforto e segurança aí mesmo aonde você está. Ou se preferir, você pode ao longo da semana ir até uma agência bancária, uma casa lotérica e assim exercer o seu direito de ser fiel ao Senhor, sendo generoso e abençoando a obra de Deus. Vamos orar juntos então. Pai, muito obrigado por esse momento, que nós entendemos que é um privilégio poder contribuir para a expansão do Teu reino, contribuir para o crescimento da minha igreja local. Deus, nós louvamos o Teu nome por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, na nossa casa e em nossa igreja. Eu quero orar por esse irmão, por essa irmã que está agora aqui conectado a esse canal, participando desse culto, ó Deus. Eu quero declarar sobre a sua vida, sobre a sua casa, bênçãos sem medidas, provisão, recursos do Senhor e segurança na sua vida. Em nome de Jesus, amém e amém. Então, uma boa semeadura. Olá, queridos, a paz do Senhor para você. Estamos de volta agora para compartilhar a palavra de Deus no nosso culto de sexta-feira à noite, o culto da vitória, amém? E nós vamos continuar na nossa série de mensagem que nós estamos fazendo sobre doenças da alma, né? Na sexta-feira retrasada, nós falamos sobre amargura e hoje nós vamos falar sobre complexo de inferioridade. Você conhece o complexo de inferioridade? Isso. Nós vamos falar sobre isso nessa noite, compartilhar com você a palavra de Deus e que Deus possa falar ao seu coração aonde você estiver, tá bom? Bom, nós vamos ler a palavra de Deus e eu escolhi aqui, um personagem bíblico de primeira linha, vamos dizer assim, um grande líder, uma pessoa que foi responsável por tirar o povo de Deus do Egito.
Isso mesmo. Nós vamos estar falando nessa noite sobre Moisés. Eu quero que você abra a palavra de Deus lá no livro, de Êxodo, capítulo 3, a partir do verso 1 até o verso 5. Êxodo, capítulo 3, do verso 1 até o verso 5. Diz assim a palavra de Deus: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Amém? Vamos orar? Pai querido, Pai amado, nós te somos gratos por esse momento, Deus, de leitura da Tua Palavra, por esse momento onde nós vamos compartilhar com os nossos irmãos, com os nossos amigos, com nossos familiares, aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Pai, usa-nos, e aquilo que eu não puder alcançar o meu irmão, o Espírito Santo de Deus possa falar aos corações de todos que estão nos assistindo nessa noite, através do canal do YouTube da nossa igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Complexo de inferioridade. Querido, Moisés, por mais que era um grande líder, ou foi um grande líder, Moisés tinha um problema dentro do seu coração e da sua alma, que era esse complexo de ser pequeno, de ser inferior, de não conseguir. E Deus teve que tratar esse problema na vida de Moisés. Moisés tinha vivido 40 anos no deserto. Primeiro ele viveu no Egito. Tinha vivido 40 anos no Egito. E depois ele viveu mais 40 anos cuidando do rebanho do seu sogro Jetro. E durante os primeiros 40 anos de vida de Moisés, ele foi educado, ele foi ensinado pelos melhores mentores do Egito. Moisés teve um ensinamento, foi passado para ele uma cultura, um ensinamento, como se ele pudesse ser o próximo faraó do Egito. Moisés foi criado pela filha de Faraó. Ele era ensinado, ele tinha cultura, ele tinha aprendizado. Nos dias de hoje, talvez Moisés fosse como um PhD, uma pessoa que tinha várias faculdades, era um homem cheio de instrução. Ele, com certeza, era um homem que tinha a melhor instrução que se poderia ter na época. Ele estudou, querido. Ele participou de tudo que tinha de melhor ali no Egito. E hoje nós vamos compartilhar essa característica psicológica de Moisés. Ele que viveu 40 anos no Egito, depois ele viveu 40 anos cuidando do rebanho do seu sogro. Por mais que ele tivesse toda aquela instrução, ele se tornou um pastor de ovelhas.
uma pessoa simples, do campo. E ele se acomodou, querido. Ele se acomodou. Ele achou que assim estava bom, né? Ali com a sua esposa, com seus filhos, com seu sogro, com as suas cunhadas. A Bíblia fala que ele tinha várias cunhadas e ele estava ali, numa boa, né? Como diz aí fora. Só que certo dia, como diz o capítulo 3 de Êxodo, Moisés estava tomando conta do rebanho e de repente ele viu uma coisa impressionante, né? Aquele fogo não consumia aquela planta, aquele arbusto. E ele chegou perto e Deus falou com Moisés a primeira vez. E a primeira coisa que Deus falou para Moisés foi: olha, Moisés, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Capítulo 3 de Êxodo, verso 5, lá no lado B do versículo. E eu já falei sobre isso aqui, certa sexta-feira, que literalmente, essa ação que Deus deu a Moisés de tirar as sandálias dos pés, além de ser terra santa, era também uma forma dele sair do comodismo. Moisés estava acomodado, parado no tempo, cuidando de rebanho, cuidando da família dele, mas se esquecendo que ele precisava fazer aquilo para o qual Deus o chamou. E o que acontece? E mesmo Deus falando com ele na sarça, o complexo de inferioridade que ele tinha não deixou ele entender o propósito de Deus em sua vida. É interessante. Você imagina Deus falando com você, face a face. É lógico que Moisés não viu Deus, mas ele ouviu Deus. E ele viu Deus representado naquele fogo. E Deus falou com ele. E sabe o que acontece quando a pessoa tem o complexo de inferioridade? E nós vamos ver nessa noite de sexta-feira 3 coisas que acontecem com Moisés por causa do seu complexo de inferioridade. Deus o chama para tirar o povo do deserto. Deus fala que vai com ele. Olha, Moisés, eu vou contigo. Nós vamos junto. Assim como Moisés, muitas pessoas nessa noite já ouviram Deus o chamando e estão parados, achando que não podem fazer porque não tem o talento, não tem estrutura, não tem conhecimento. Mas eu quero lhe dizer que se Deus está te chamando, você deve ir e fazer. A primeira coisa que Moisés falou para Deus: não tenho talento. Oh Deus, eu não tenho talento, quem sou eu? Lá no capítulo 3, verso 10 a 12, diz assim a palavra: vá, pois, agora, eu o envio a Faraó, para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Deus falou para Moisés. E olha a resposta dele, querido. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me a Faraó e tirar os israelitas do Egito? E Deus afirmou: eu estarei com você. Eu estarei com você, Moisés. É engraçado, querido, que Moisés, por alguns instantes, esqueceu de onde ele veio. Moisés foi criado pela filha de Faraó. Moisés foi educado lá no Egito, cresceu no Egito, aprendeu a ser guerreiro no Egito. Tudo que ele sabia, ele aprendeu ali. Mas ele falou para Deus: quem sou eu? Eu sou apenas o pastor das ovelhas do meu sogro. Eu sou o Moisés. Ele esqueceu tudo que ele aprendeu.
Ele deixou tudo para trás. Moisés depreciava suas habilidades pessoais e reclamava da ideia de colocar os seus talentos à disposição de Deus. Era isso que ele fazia. Quem sou eu? Eu não posso, eu não tenho condição, eu não tenho talento, eu não estudei. Mas era mentira, porque ele estudou, ele sabia, ele tinha conhecimento, mas o complexo de inferioridade que tinha em seu coração, em sua alma, não o deixava dar um passo de fé em direção a Deus. Querido, é interessante que no verso 12, né, o verso 12 nessa versão NVI, né, fala assim: Deus afirmou, é Deus falando, eu estarei com você. E eu quero dizer para você nessa noite que está aí na sua casa, no seu carro, ou vendo pela TV, ou pelo smartphone, Deus estará com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. É Deus falando, querido. Eu estou com você. Não tenha medo. Do que mais Moisés precisava, querido. Deus estava com ele. Era só ele ir lá, caminhar em direção ao Egito, chegar para os irmãos dele, os hebreus, falar: olha, Deus me enviou, Deus me mandou aqui para nós prestarmos culto e sermos libertos, e ir até a Faraó e falar para ele, porque Deus estava com ele. Não precisava nada mais. Era só Moisés botar a cabecinha dele para funcionar e entender que ele tinha condições de cumprir o chamado de Deus na vida dele. Quantas pessoas nessa noite estão igual a Moisés? Eu não tenho talento, Senhor. Estamos no mês, né, do Eu Mais Um. E a série de mensagens nos últimos 2 domingos foi sobre ganhar vidas, fazer discípulos, conquistar pessoas para estar em sua célula. E talvez você esteja igual a Moisés. Eu não tenho talento, eu não sou igual ao irmão Alexandre, ou o pastor Marco, ou o pastor Alberto, ou a Raquel. Não, eu sou apenas o irmão. Não, querido. Você é chamado por Deus para frutificar todos os dias e ganhar vidas, porque assim como diz o verso 12, Deus está falando nessa noite para você: eu estarei com você, e você vai multiplicar e vai dar muitos frutos, em nome de Jesus. Aleluia! Mas Moisés era teimoso, querido. Ele era muito teimoso. E a segunda coisa que Moisés fala para Deus, e eu quero contar para você nessa noite. Moisés chega para Deus e diz: olha, Deus, ninguém acredita em mim. Êxodo capítulo 4, verso 1. Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem: o Senhor não lhe apareceu? Moisés colocava sempre um empecilho, né? Primeiro ele disse que não tinha talento. Eu não tenho talento. Aí Deus falou com ele: eu vou contigo. Aí agora o que ele faz? É bem humano mesmo, né? Moisés era um cara muito humano, irmão. Parece até a gente nos dias de hoje. E agora ele fala: olha, ninguém vai acreditar em mim, nem vão querer me ouvir. E ele ainda fala: e se disserem: o Senhor lhe apareceu? Até isso, até esse argumento faz com que Moisés
deixe que o complexo de inferioridade tome conta da sua alma e o faça perder tempo para o que Deus o chamou. Deus pode estar te chamando nessa noite para coisas grandiosas e você está aí. Ninguém acredita em mim. Eu já errei tanto, eu já menti tanto, eu já pequei tanto. Eu quero dizer para você que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Aleluias! Você acredita nisso? Amém? O medo de ser rejeitado faz parte do complexo de inferioridade de Moisés. Ele tinha medo. Eu quero dizer para você nessa noite, não tenha medo de dar passos de fé em direção a Deus. Ouça a mensagem que parte desse púlpito, às sextas-feiras, aos domingos, nas células. Creia, acredite, confie, dê passos de fé. As pessoas vão te ouvir e vão acreditar, porque o Espírito Santo de Deus está fazendo uma grande obra em seu coração. Aleluia. É um temor egoísta que Moisés tinha. É um temor egoísta. E quanto mais cedo for reconhecido como pecado, mais depressa experimentamos o poder transformador de Deus em nossas vidas. Muitas pessoas marcam passos na vida, não só na vida cristã, na vida espiritual, mas também lá fora, na sua vida profissional, na sua vida amorosa, por causa desse complexo de inferioridade. Primeiro porque acham que não tem talento, depois acham que ninguém vai acreditar nele. Eu já errei muito, Alexandre. Tudo bem, mas Deus é contigo, querido. Acredite, tenha fé. As pessoas vão acreditar na sua mudança, não pelo que você fala, mas pelo que você faz, pelo seu testemunho, pela sua forma de andar, pela sua conduta, pela sua forma de tratar as pessoas. Creia nisso, em nome de Jesus. E o terceiro, não seria a última desculpa, mas nós vamos fechar aqui. A terceira desculpa de Moisés, essa foi demais. Está lá em Êxodo 4:10. Terceiro, né? Não sei falar em público. Quantas pessoas têm essa dificuldade? Não é verdade? Eu também tinha. Nossa, quando eu comecei a pregar lá dos meus 16 anos, o microfone fazia assim, meu irmão, balançava mais que bambu. E Deus foi colocando no meu coração e foi falando comigo para vencer essa dificuldade. Eu fui estudando, fui me dedicando, fui me aperfeiçoando, preciso me aperfeiçoar mais, mas hoje eu não tenho mais medo de falar em público. Posso pregar para 3 pessoas, para 200, para 300, para 1000 pessoas, que eu não tenho mais medo de falar em público. Moisés, ele tinha, lá no verso 10 do capítulo 4, olha o que diz lá. Disse, porém, Moisés ao Senhor, ó Senhor, ele é um reclamador, né? Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo, não consigo falar bem. E Deus responde no verso 11. Deus é muito paciente, irmão. E Deus disse, quem deu a boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu o Senhor? Agora, pois, vá,
eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Gente, Moisés tinha a faca e o queijo na mão. Deus era parceiro. Fechei contigo, Moisés. Era assim, né? Hoje em dia, estou fechado contigo. E Deus falou para Moisés, olha, estou fechado contigo, meu querido. Vamos junto, nós vamos vencer. Pregar a palavra de Deus não tem nada a ver com eloquência, e sim com obediência. Moisés precisava entender, porque ele não foi chamado porque ele era um bom pregador, mas porque ele era obediente. E nós vamos ver no decorrer do livro de Êxodo, da história de Êxodo, que ele era muito obediente. Poderia não falar bem, não fazer grandes discursos, mas ele era obediente. Deus disse para Moisés, eu vou te ensinar tudo o que você tem que falar. O êxito não está no que você sabe, no seu potencial, nos seus talentos. O êxito está no poder de Deus na sua vida. É aí. Esse é o segredo. E Moisés não estava entendendo isso. Moisés, o segredo não foi os seus estudos lá no Egito com os melhores mentores, ou ser criado pela filha de Faraó. O êxito não é esse, Moisés. O êxito é o meu poder sobre a sua vida, Moisés. E Deus está falando para você também nessa noite. Eu quero te usar rica e poderosamente. Eu quero te encher do meu Santo Espírito e transformar a sua vida, a sua forma de viver, a sua forma de falar, a sua forma de pensar. Mas você precisa estar comigo. E no verso 13, chegando à conclusão, eu não aguento com Moisés, irmãos. Respondeu-lhe, porém, Moisés, Senhor, peço-te que envie outra pessoa. Moisés era terrível, irmão. Irmão difícil de entender que Deus estava querendo usá-lo para libertar o povo do Egito. E Deus nessa noite também quer usar você e a mim para alcançar mais vidas, para ganhar vidas para o Senhor Jesus, para multiplicar as nossas células, para multiplicar as nossas igrejas, para ganhar almas para o reino de Deus. Deus está te chamando nessa noite. Você tem que ser um multiplicador da palavra de Deus que brotou na sua vida e em seu coração. Creia nisso, tome posse, Deus vai falar contigo, querido. E aí, continuando o capítulo 4, se nós formos lendo, Deus chega para ele e diz, olha Moisés, então tá bom, você é muito teimoso, o seu complexo de inferioridade está me deixando revoltado, revoltado. A Bíblia diz que o Senhor se irou com Moisés, e Deus se ira conosco quando nós também não abrimos mãos dos nossos complexos de inferioridade, das nossas coisas, das nossas picuinhas, que façam com que a gente não ande em direção ao reino de Deus, nem proclame a salvação para as pessoas que estão ao nosso redor. E Deus falou para Moisés, vai lá então, em direção ao Egito, e Arão, o seu irmão, o levita, irá contigo.
e ele, o Arão, será o seu porta-voz. Foi isso que Deus fez. Já que Moisés tinha esse complexo de inferioridade. Mais à frente, você vai lendo o livro de Êxodo e você vê que quando Moisés deixou o Espírito Santo de Deus tocar em seu coração, em sua vida, ele vai conseguindo vencer, ele vai conseguindo quebrar essas barreiras e Deus vai usando ele poderosamente. E ele não duvidava mais. Deus falava para ele: vai lá e abra o mar vermelho. E ele foi lá, em nome de Deus, e abriu o mar vermelho. Eu quero concluir nessa noite e te falar o seguinte: Deus podia chamar Arão ou outro qualquer no lugar de Moisés, mas Deus escolheu Moisés. E nessa noite, Deus também está escolhendo você para multiplicar, para fazer o eu mais um, para andar junto, para ser braço direito dele, e ele irá junto contigo. Creia, não por sua causa, mas apesar de você, no poder de Deus, você irá vencer, em nome de Jesus. E Deus escolheu você também nessa noite para te salvar. Você que ainda não aceitou a Jesus como Senhor da sua vida. Talvez você esteja aí falando: quem sou eu? Ninguém vai acreditar em mim mais. Eu sou uma pessoa sem talento. A minha vida está toda destruída. Eu menti, eu pequei, eu bebi, eu cheirei, eu fumei. Mas eu quero te dizer nessa noite que Jesus te ama e Ele morreu na cruz do Calvário por sua causa. E nessa noite a salvação está batendo à sua porta. Basta apenas você abrir o seu coração e falar: Senhor Jesus, eu abro o meu coração para o Senhor entrar e mudar a minha vida, e mudar a minha condição aqui na terra. Faça com que eu quebre todas as barreiras que estão me impedindo de ir em sua direção. E eu quero andar contigo. Vem comigo, ó Deus. Vem comigo, Espírito Santo de Deus, e faça em mim morada. Amém? Vamos orar? Abaixa a sua cabeça. Feche os seus olhos aí aonde você está, se você pode fazer isso. Se você não puder, não tem problema. Ore comigo nesse instante. Pai amado, Pai querido, nós, nesse momento, queremos orar por aqueles que nessa noite entenderam que esse complexo de inferioridade que está na vida do meu irmão precisa ser quebrado, precisa ser destruído, arrancado, para que o Espírito Santo de Deus possa fazer proezas na vida do meu irmão. Porque eu creio em nome de Jesus que o meu irmão é talentoso, que o meu irmão é uma pessoa verdadeira, que o meu irmão é uma pessoa que tem condições de trabalhar no teu reino, de pregar a tua palavra, porque nós somos chamados para isso, para pregar a palavra de Deus dia após dia, noite após noite, todos os dias das nossas vidas. E todos nós, independente de faculdade, independente de escolaridade, independente de sermos ricos ou pobres, nós temos condições de pregar a palavra de Deus, porque o nosso Deus está conosco, caminhando lado a lado, e o Espírito Santo de Deus é aquele que convence o homem do pecado.
Oh Deus querido, Deus amado, eu quero nessa noite entregar também nas tuas mãos aquele irmãozinho que está aceitando a Jesus Cristo, aquele que entendeu a palavra e entendeu que Deus está lhe chamando para sair do Egito e vir para o lado dos céus, vir para o lado de Deus, vir para o lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a partir dessa noite, essas pessoas querem entregar as suas vidas ao Senhor Jesus. Nós quebramos em nome de Jesus todas as artimanhas, armadilhas do diabo, tudo, Senhor Deus, que venha tentar destruir essa conexão do meu irmão com o Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, nós oramos por todas essas vidas que estão aceitando a Jesus nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém? Se você está aceitando a Jesus Cristo no seu coração nessa noite, coloque o seu nome aí no nosso chat. Diga, eu aceito a Jesus. Ou então mande uma mensagem no número do Zap aí da nossa igreja, e um pastor estará entrando em contato com você, orando com você, né? Ajudando você nesse momento de encontro com Jesus, nesse momento de decisão da sua vida. E Deus vai fazer proezas na sua vida, na sua família e na sua casa. Então coloque o seu nome aí e nós estaremos orando por você, para que Deus possa restaurar toda a sua vida. Amém? Amém. Eu quero te fazer um convite para o próximo domingo, às 10 e às 17h30, aqui no canal do YouTube, nosso culto de celebração. E para você que já está saindo de casa, pode vir aos cultos, aqui na nossa igreja, os nossos cultos presenciais de domingo, às 10 da manhã e às 17h30. O nosso endereço, Rua Doutor Porciúncula, 1598, ao lado da subestação da Enel, aqui em Venda da Cruz, tá bom? Vai ser um prazer receber você, toda a sua família e, não apertar a sua mão por causa da pandemia, mas dar um olá para você e com certeza você será muito bem recebido aqui na família Paz Church, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, tenha um ótimo final de semana e até domingo. Fique na paz.